Sagrada, faremos menção de apenas um versículo, né, que fala especificamente sobre esse assunto. E aqui eu vou fazer um vídeo rápido, tá? É bem rápido, é bem simples, só para esclarecer mesmo a dúvida dos irmãos, tá bom? Eu quero lembrar você que não é inscrito no canal, né? O canal Verdade Absoluta. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que têm a mesma dúvida que você, tá bom? E se você gostar, deixe seu like para poder fortalecer o canal. Então vamos lá, rapidinho. É um vídeo rápido, é um vídeo simples, tá bom? Eu quero ler aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículo de número 1 e versículo de número 2. Diz assim: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Ok. A pergunta é, pastor, o que é vaidade? E a segunda pergunta, vaidade é pecado? Bom, primeiramente nós temos que lembrar que a Bíblia, ela se auto-interpreta, né? Ela não precisa de nada para se interpretar. Nós usamos a teologia, é claro, para poder nos dar um maior esclarecimento a respeito da verdade bíblica. Ou seja, então nós vamos entender o que é vaidade. Para você entender o que é vaidade à luz da Bíblia, primeiramente você precisa entender quem escreveu esse livro. Foi o rei Salomão, certo? Você precisa entender no contexto quem foi Salomão, qual a vida que Salomão levou, né, quando ele esteve nessa terra. Salomão, a Bíblia diz que ele teve 1.000 mulheres, 300 concubinas, foi naquela época o rei mais rico, né, de toda a história bíblica praticamente. Ele tinha muitos recursos financeiros. Então, para você entender a mente do pregador, que aqui no caso é Salomão, você precisa observar algumas coisas, né? Por que Salomão ele diz isso? O Salomão ele escreve 4 livros, né? Desculpa, 3 livros: Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Se você ler o livro de Cantares de Salomão, por exemplo, você vai ver um Salomão, um jovem apaixonado, né? Que ele descreve várias coisas, até mesmo sobre a mulher, enfim. Quando você vê o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios, você já vê um Salomão diferente, um Salomão mais maduro, um Salomão adulto, entende? Um Salomão com uma perspectiva de vida mais madura, entende? Então, ele escreve esse livro praticamente no final da sua vida e ele faz ali um esboço e ele faz um resumo de tudo o que ele viveu. E ele chega num conceito do que verdadeiramente é vaidade. Agora vamos voltar, vamos para os dias de hoje. Infelizmente, o nosso entendimento, né, ou o entendimento de muitos nos dias de hoje a respeito da vaidade, é um entendimento totalmente distorcido, né? Algumas igrejas, infelizmente, proíbem coisas com o argumento de que aquilo é vaidade, né? E coloca a vaidade como um pecado. Mas em momento algum, Salomão diz que vaidade é pecado. Não, ele não diz isso. E para nós entendermos o que verdadeiramente à luz da Bíblia é pecado, nós temos que olhar o contexto, né? Qual é o contexto? O contexto é o que eu acabei de te falar. É um Salomão que viveu uma vida praticamente, uma vida em alguns momentos, ou muitos momentos, vamos dizer assim, muitos momentos desgarrado, e ele no final praticamente da sua vida, ele entende realmente o que é vaidade, né? Então, algumas igrejas pregam, ensinam, e isso passa de geração em geração, as pessoas vão passando esse ensinamento doutrinário, muitas das vezes errado. Então, pastor, então me responde o que é vaidade, né? Então, vaidade, irmãos, não é uma mulher, por exemplo, colocar um brinco, colocar uma maquiagem, enfim, isso não tem nada a ver com vaidade. Quer dizer, na verdade, isso é uma forma de vaidade, né? Mas não tem nada a ver com essa vaidade que as pessoas pregam, que é pecado. Então eu vou explicar, por exemplo, a vaidade que Salomão descreve, a vaidade que Salomão fala, que ele ensina, que ele explica à luz da Bíblia, ele chega num consentimento de que um homem que viveu, que teve 1.000 mulheres, 300 concubinas, um homem que teve muito dinheiro, ele teve tudo o que ele queria, no final da sua vida ele viu que tudo aquilo não valia a pena.
que tudo aquilo eram coisas que acabam, coisas que passam. E aí ele resolve, ele escreve, claro, com a permissão de Deus, ele escreve no final esse livro tão maravilhoso, né? Provérbios também é um livro muito bom, e ele escreve Eclesiastes, né? Que tem uma relação com eclésia, né, significa igreja, chamados para fora, ele escreve um ensinamento para a igreja, explicando o que é vaidade. Interessante esse ensinamento sobre a vaidade, porque o ensinamento sobre a vaidade faz com que nós entendemos que nós não devemos nos prender ao material, e sim nos desprender do material. E Salomão, ele viveu uma vida presa ao material e no final da sua vida ele entende que nós devemos nos desprender do material. Então, só aqui como é que fala? Para resumir para vocês o que verdadeiramente é vaidade à luz da Bíblia, segundo o que Salomão nos escreve, o que Salomão nos ensina, vaidade, irmãos, nada mais é do que tudo que passa, tudo que acaba, tudo que se deteriora. Né? Por exemplo, a terra é uma vaidade, tudo que existe é uma vaidade, nós somos uma vaidade, porque um dia nós vamos acabar. Né? Então, vaidade, à luz da Bíblia, é tudo que acaba, não tem nada a ver com brinco, com maquiagem. Claro que eu, por exemplo, como pastor, eu tenho uma visão mais aberta, mas nem tanto assim, né? Então, assim, eu sempre falo para os irmãos e para as irmãs que você pode se vestir bem, você pode. A mulher, por exemplo, ela pode usar um brinco, ela pode usar uma maquiagem, né? Desde que não ela sobrepuja, entendeu? Uma coisa que não pode ser uma coisa em excesso, né? Então, quando a mulher coloca algo de mais em excesso, ou quando a pessoa faz aquilo para se aparecer ou para ser melhor que outras pessoas, aí essa vaidade, que não deixa de ser uma vaidade, né? Mas até então a Bíblia não conota como pecado, ela passa a se tornar um pecado. Entendeu? Então, isso não é vaidade no sentido de pecado. Mas quando você usa da vaidade para poder ser melhor que alguém, se aparecer, para poder humilhar alguém, aí sim essa vaidade ela se torna um pecado. Então, vaidade, segundo a luz da Bíblia, segundo o contexto bíblico, significa tudo aquilo que passa, tudo aquilo que acaba, tudo aquilo que se deteriora. Interessante que a Bíblia tem um versículo muito interessante que diz assim: as minhas palavras não são palavras de vaidade. Por quê? Por que as palavras de Deus, a palavra de Deus não são palavras de vaidade? Porque a palavra de Deus, ela não acaba, ela permanece para sempre. Entendeu? Por isso que Deus, né, muito, muito legal, muito interessante, que Deus, o próprio Deus, ele fecha esse ensinamento sobre a vaidade com esse versículo, né? Dizendo que a palavra do Senhor não é uma palavra de vaidade, porque ela dura para sempre. Né? E Salomão, no seu entendimento, através da revelação do Espírito Santo, ele entendeu que vaidade é isso. Vaidade é tudo aquilo que passa, tudo aquilo que acaba, tudo aquilo que se deteriora. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz aqui no canal, Verdade Absoluta. Estou fazendo alguns ajustes aqui no cenário, tá? Não liga não. Aos poucos a gente vai melhorando. Eu quero trazer outros conteúdos para os irmãos. Não vou postar só conteúdos bíblicos, tá? Tô pensando também em fazer outras coisas para estar ajudando os irmãos em algumas coisas. Mais uma vez lembrando, inscreva-se no canal Verdade Absoluta, Pastor Rubens Lima, tá? Ativa o sininho, gente, ativar o sininho das notificações é muito importante. Por quê? Porque o YouTube vai recomendar os vídeos para você. Quando você ativa o sininho, quando você dá o seu like, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo, tá? Gente, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo. A palavra do Senhor diz que em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Gente, vou trazer um estudo também aqui, um estudo rápido, vão ser estudos rápidos a respeito desse versículo, que parece ser tão simples, né? Vamos aprender com esse versículo qual é a libertação, que tipo de libertação que Jesus está, né, que Jesus está ali realmente dizendo com esse versículo, tá bom? Gente, muito obrigado, a paz do Senhor para todos, glória a Deus, amém.